vocês viram, né, mais um esporte que dá campeão. Aqui, campeão é sempre surgindo em todas as esferas. É tênis de mesa, como o polo aquático que a gente viu agora, natação, remo. E nós temos, né, como você já falou, esse nosso campeão, que vamos falar o nome dele, é o Marcos Ibiapina. A gente acompanhou todo o desenrolar dessa história e nós vimos que o seu esforço, a sua federação, foi buscar de todas as maneiras para que ele não saísse de Manaus. Porque é muito interessante a gente frisar o seguinte: ah, muito bem, o cara foi para o Vasco da Gama. Poxa, e a coisa do Amazonas, né? Aquilo de ver ser representado. Sabe assim, aquele negócio assim, ah, tudo bem, deixa o cara aí, que a gente tem menos trabalho. Mas não é isso que a gente quer. A gente tem condição. Não é porque ele vai melhorar quando ele vai, porque como você falou, atletas que foram embora e pioraram, que foram desde a época da Gama Filho, né? Vamos citar nomes aqui para você ter certeza que nós estamos falando com credibilidade. Né? Foi embora naquela nossa época Caju, Gil Machado, Jefferson Mascarenhas, Ricardo Brilhante, foram todos eles para a Gama Filho. Chegando lá, o Caju tinha um tempo de campeão do mundo na sua categoria, certo? Nadando os 1.500. Chegou lá, houve aquele empolgação, e aqui ele era que era assim, o Robertinho Caminha, que era o presidente na época, pô, dava todo o apoio, todo o prestígio. Quando ele chegou lá, ele passou a ser mais um de tantos aqueles que a Gama Filho trouxe para fazer a sua equipe. Ela não fazia nada, ela só fazia captar pelo nome. E aí, acabou o projeto, eles voltaram e não saiu mais nada. E ninguém nadou mais, como aquilo que você falou. O cara não quer mais nem saber de nadar. Encheu o saco. E nós perdemos vários e vários atletas nesse mesmo caminho. Exatamente. E agora foi o Marcos Ibiapina, e você procurou apoio, e falaram que eu sei disso. Não, olha, que legal, ele foi para lá, poxa, parabéns. E não é isso que você quer, e ninguém quer. Aquele cara sai, a família fica distante, mas naquele primeiro momento, o garoto vai empolgado porque está indo para um outro centro. Exatamente. É o que acontece sempre, né? A televisão é carioca, a televisão é paulista, então que eles colocam normalmente é oriundo lá de Rio de Janeiro e São Paulo, então tudo que aparece na televisão a gente tende a copiar. E nessa cópia, todo mundo acha que a melhor coisa é ir para o centro do Sudeste, porque no centro do Sudeste você vai ter maior apoio, maior visibilidade, etc, etc. E não é o caso. No caso aqui do Amazonas, por exemplo, nós temos uma água perfeita para nadar, porque é uma água como se nós já estivéssemos remando com um peso atrás, com uma resistência maior. Então, quando você sai de uma água daqui do Rio Negro e cai numa água da Lagoa Rodrigo de Freitas, ou da Raia do Paraná, ou você vai para uma... Agora, quando foram para a Alemanha, em Munique, há 40 dias atrás, você ganha uma prova e você vai lembrar, peraí, eu sou do Amazonas eu fui do Amazonas até abril de 2011. Eu vim para o Rio de Janeiro agora, final de abril. Aí eu participo de uma prova em maio. Será que eu ganhei alguma coisa por causa desses 20 dias? Foi uma varinha de condão, um pó mágico que colocaram no atleta e ele vira campeão de uma etapa de um torneio internacional por causa de 20 dias treinando fora do Amazonas? Lógico que não. Isso é uma base de 3, 4 anos que você trabalha com a parte de base lá no fundo e você vem elevando a quantidade de treinos com o atleta até o ponto que ele suporta. Isso a olho clínico do técnico, isso é que funciona. O que aconteceu foi que nós perdemos ele, além deles, eu não citei, mas em 2009 perdemos um atleta nosso, o James, que tinha sido campeão brasileiro em 2005, foi vice-campeão em 2006, 2007 e 2008, seguidamente. Então ele estava ali prata e ouro do brasileiro. Quando chegou em janeiro, o Vasco foi e catou o menino. Quando chegou agora em final do ano, ele catou tanto o Marcos Ibiapina quanto o Josimar, que também foi para o Rio de Janeiro, que era duble do James. Perdemos as dois atletas que nasceram com a gente, remam com a gente desde os 10 anos de idade. Hoje eles estão com 23, 24 anos. Quer dizer, a gente vê os atletas, os valores saindo, e você, como você falou, aqui em Manaus, era ele mais 2, mais 3 ou 4 que brilhavam muito lá fora.
Quando você vai para o Vasco da Gama, sei lá, o 100º atleta, você é só mais um. Hoje eu digo para você com total certeza que esses atletas que saíram daqui estão dormindo numa garagem, num colchão, no fundo lá dos barcos, podendo ter pneumonia, podendo ter gripe toda hora, ficando, não digo no relento porque tem teto, mas o teto é tão úmido que era melhor ele estar sem o teto. E comendo da forma que estão se alimentando, eles têm que torcer, graças a Deus, que estão numa seleção para ter esse apoio. Mas tão logo eles percam essa qualidade, esses tempos que eles fizeram agora, eles caem da seleção, perdem o patrocínio, eles ficam só a benesse do clube. E o clube é pior do que a empresa. Depois de um certo tempo não deu resultado, se você ganhava 10, você vai ganhar 5, se você ganhava 5, ganha 1, depois que ganha 1, eles começam a atrasar o seu salário, e depois você tem que juntar dinheiro para tentar voltar para casa. Isso acontece toda hora. Por quê? Porque falta perenização, falta uma forma de ter um acúmulo de recursos especificamente utilizado para esporte. Quando a gente fala de esporte, a gente fala do esporte comunitário, a gente fala do esporte educacional, do esporte de alto rendimento, do esporte social, seja lá, eu não sou professor de educação física, mas eu acho que é mais ou menos por aí. E hoje não temos isso. Talvez as atribuições das secretarias de esporte municipais e estaduais estejam um pouco se confundindo, ou até às vezes indo para focando o único ponto e não focando os demais pontos. Pode-se ver sim a questão social, mas trabalhe com a parte da base do esporte de alto rendimento, porque você só vai formar atletas que podem ser esse pescador que jogou a tarrafa e traz sem custo nenhum vários atletas para ele, várias crianças que podem se tornar atletas um dia, do que ficar sempre focando ali naquele dia a dia que a gente sabe que não vai para lugar nenhum. Faz parte sim, do bom viver de uma criança fazer o esporte diariamente. Ótimo, eu também sou a favor. Mas que dá para criar atletas e dá para a gente ver o Amazonas um pouco maior lá fora no âmbito do cenário esportivo e que está o Brasil no âmbito do cenário internacional, isso sim dá para fazer. Então nós temos alguns projetos que começam, mas não tem fim. Então o que nós entendemos na sua colocação, que a gente vem batendo programa por programa, é que tem que ter início, meio e fim. Quer dizer, a criança tem que começar num projeto desse, mas você tem que pensar lá na frente que ela vai chegar numa universidade. Então, você falou que não poderia falar de 2016, mas para chegar em 2016, como a China chegou, quando fez a sua Olimpíada, ela fez um trabalho dessa forma, não é isso? Exatamente, foi um trabalho de base, ela fez já, vendo como os resultados das outras Olimpíadas, a própria Olimpíada da Austrália foi a mesma coisa, a Austrália ficava entre 10º e 15º, o objetivo da Austrália era permanecer, ficar entre as 10, ela conseguiu um 4º lugar, então são coisas que a gente vê que com trabalho, mas com planejamento. Para se planejar, você tem que saber o que fazer. Se você sabe o que fazer, você sabe o que não fazer. Então, trabalhar com transversalidades de um órgão juntamente com outro órgão fazendo exatamente a mesma coisa e não atacarem diferentes focos, isso eu acho que é o segredo da história, porque se você está atacando do início da criança da base até o universitário, você ataca todas as fases do esporte, seja como for. Agora, se todas atacarem somente a mesma fase, alguma coisa está sendo feita. Você foi até fazendo alguma coisa, está sendo feita. Nós temos alguns exemplos aí de esporte rodando, mas não o que a gente vê de esporte de alto rendimento. Nisso hoje ninguém está fazendo. Alto rendimento no Amazonas não existe. Isso eu não estou criticando ninguém, isso é um fato. Isso é uma constância no nosso meio há muitos e muitos anos. Agora, como é que esses atletas conseguem surgir e trazer, como trouxe a equipe do professor Luiz Neto, trazer um campeonato mundial por clubes de jiu-jitsu? Eu também não queria saber como é que ele faz isso. Porque imagine se tivesse apoio. Sem apoio conseguiu ser campeão mundial, imagine com apoio. Até onde os atletas poderiam chegar? Então a gente vê o que acontece e a gente tem que ter uma realidade paralela para saber o que poderia acontecer se tivesse apoio. Porque hoje ninguém tem apoio, isso a gente vê. E não estou direcionando para o poder público, não. Eu falo da sociedade toda. Nós temos aí nós temos o segmento de bancos, nós temos o segmento financeiro, o segmento de comércio, o segmento de indústria. Nós temos vários segmentos que poderiam estar ajudando de uma forma ou de outra. Só que, como sempre, a gente só fecha a porta depois que é roubado. Então, depois que vier uma política pública para dizer que tem que ser feito, é que as pessoas vão fazer.
por gratidão, por vontade própria, ninguém vai fazer. O meu bom senso é um, o bom senso do tio Hélio é outro, são bom sensos diferentes. Agora, se tivesse estipulado alguma coisa de que tem que ser feito isso, eu tenho certeza que todo mundo faria. E ninguém ia ficar batendo o pé e dizer, eu fiz, precisa jogar na cara. É lei, como existe para a educação, como existe para a saúde. E por que não para o esporte? Essa colocação é que fica o final do nosso programa neste ponto, para que você chegue a refletir que nós só queremos o bem para o esporte. Como o próprio Aruba falou, nós não estamos atrás de ficar rico ou de enganar alguém por causa desse programa, e sim trazer o nosso legado para que seja marcado e fique na sua imagem o que nós queremos trazer para o esporte. É só isso, o benefício do esporte. Então esse programa não fala mal de ninguém, só fala bem do esporte. E você que é assessor, que você acompanha o governador, ou o prefeito, mostre para ele esse caminho sobre essas questões de incentivo às federações, de incentivo aos clubes, às academias que estão lutando há tanto tempo pelo ISS e que o próprio prefeito disse que vai fazer. Nós estamos esperando isso acontecer. Então vamos buscar esses resultados. Eu vou agora aqui passar para Aruba para ele encerrar o nosso programa e para que fique marcado que mais um dia nós trouxemos uma pessoa brilhante para mostrar que o esporte tem solução. Bem, Hélio, eu quero agradecer a você mais uma vez por esse espaço. Nós sabemos, já dei diversas entrevistas para jornal, mas os jornais têm certos pontos de vista diferentes do que a gente vê. A gente tenta não atacar ninguém para não tentar. Não somos vendedores de jornais, não somos vendedores de notícias espetaculosas, como o pessoal fala, né? Nós só tentamos demonstrar o que a realidade nos coloca na nossa frente. Eu posso ficar imaginando, pensando, sonhando que um dia a gente vai ter ajuda, mas o hoje nós não temos. Nós continuamos há 12 mais 7, há quase 20 meses sem auxílio nenhum, somente com a ajuda das pessoas que estão indo lá. Você não sabe como é que é entrar naquela Ponta Negra 5h30 da manhã, pisando em destroços, sem luz, sem água. A nossa água foi cortada há mais de 4 meses. Nós estamos esperando isso da prefeitura. Já falamos com a empresa a empresa Mosaico, que está fazendo a obra da Ponta Negra. Ninguém estica um cabo de energia que foi derrubado ainda na época de chuvas da parede do Hotel Tropical. Isso está um leve trás, o fulano que é responsável é o cicrano, e não conseguimos até agora. Nós estamos sem água, a federação, sem água, sem luz, sem estrutura para poder treinar. Hoje nós estamos numa mistura ali de barro, terra e pedra. Somente o nosso prédio que ficou intacto lá no cantinho nosso lá, por enquanto nós estamos ali em pé. A gente espera uma resposta da prefeitura para saber quando vamos receber essa Ponta Negra de braço aberto. Eu apoio, sempre apoiei essa mudança drástica de mudar o enfoque, mudar o dia a dia daquela Ponta Negra, trocar viciados, bêbados, por pessoas de bem que vão tomar o seu sorvete, que querem ter uma vista bonita para o rio. Isso sim é o ideal para a Ponta Negra, é o ideal para o esporte, para aqueles que vão nadar, que vão fazer triatlo, que vão remar, inúmeros esportes da qual a Ponta Negra se tornou hoje um polo de esporte amador. E quero de antemão agradecer a todos aqueles que nem pedem para citar o nome, que ajudam o esporte amador. Isso é mais um espaço que o programa Performance nos dá, e eu creio que a gente tenta chegar mais fundo lá no coração das pessoas que mandam, para ver de um lado ou do outro que de certa forma você está falando com o amazonense que sempre morou aqui, que gosta dessa terra e gosta mais ainda quando o esporte amazonense é falado lá em cima, como aconteceu agora do próprio presidente da confederação constatar que o atleta amazonense foi campeão no torneio internacional e não precisaria sair do local onde ele treina para poder ser campeão. Trocar de clube, né? Que ele era flamenguista e agora é Vasco desde pequenininho, né? Exatamente. Isso são intempéries, né? De cada pessoa, isso eu não vou nem discutir.